meu nome é Renata Bressan e seja muito bem-vindo ao Cozinha das Nutris, um programa cheio de informação sobre saúde e nutrição com base na ciência. E o nosso objetivo aqui é mostrar para você que a alimentação saudável pode ser sim muito gostosa. E hoje vamos começar 2020 falando sobre obesidade. Obesidade que é uma doença que é fator de risco para diabetes, doenças cardiovasculares, câncer e muitas outras doenças. E cada vez nós temos mais pessoas com excesso de peso no Brasil e no mundo. Nós sabemos que a obesidade ela decorre de um consumo alimentar maior do que o gasto de energia. Hoje nós temos muita tecnologia que favorece o comportamento mais sedentário. Nós temos alimentos muito disponíveis e geralmente não são de alto valor nutritivo. E o comportamento alimentar também mudou muito nos últimos anos. Além da genética, então, todos esses fatores contribuem para o ganho de peso. No consultório, eu atendo muitos pacientes que têm obesidade, muitos deles levam uma vida corrida, não têm tempo de preparar a refeição, ou não gostam de cozinhar mesmo, ou até não gostam daquela tradicional refeição salada, arroz, feijão e carne no jantar. Então, eu pedi para as nutricionistas do Cozinha das Nutris, Mariana Del Bosco, Mônica Beruti e Patrícia Cruz, prepararem uma receita prática para o jantar desses meus pacientes e quem sabe você também se inspire nessas receitas. Tudo bem, meninas? Tudo bem? Olá, tudo bom, Rê? Bom, vou começar com você, Paty. Me conta o que você trouxe pra gente hoje. Rê, eu trouxe bolinho de arroz. Ai, que delícia! Por que eu escolhi? Porque vocês adoram e é bem prático. É super rápido de fazer, dá para congelar assado, dá para congelar sem assar e a gente pode ter bolinho aí por uns 15 dias. Ai, que delícia! Muito bom. E o que você usou de ingredientes? Além do arroz cozido, eu usei ricota. A receita original leva parmesão, então eu dividi o volume do parmesão, que é um queijo mais rico em gordura e mais salgado, pela ricota. Então eu fiz meio a meio, ricota e parmesão. E a receita também pedia farinha de trigo, eu usei farelo de aveia. Ovos, leite, dei uma enroladinha, levei para assar. Daí eu fiz dois jeitos, eu assei em forno tradicional e depois eu assei naquela panela que frita pela condução do ar. Né? Os dois ficaram bem gostosos. Muito bom, e aí acompanha uma saladinha, né? Sim, uma saladinha de folhas, tomate. Fica perfeito. E custo dessa receita? Ficou com um valor bem agradável, ficou R$10, o volume inteiro, são 30 bolinhos. Muito bom, ótimo. E é bom justamente essa praticidade, né, que a gente quer. Então eu faço um dia, uma quantidade grande, e eu posso utilizar em outros momentos, né, então já facilita bastante a nossa vida. Esse é o objetivo. E Paty, os nossos pacientes, eles chegam pra gente, né, com todas essas informações de redes sociais, de revista, de sites de busca, e eles falam pra gente, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu preciso comer. Explica um pouco pro pessoal como que é essa questão, né, de praticar a teoria, por que não é tão simples? Primeiro, porque quando o paciente diz, eu sei o que eu tenho para fazer, né, ele só está falando de deixar de comer o que ele gosta, né? E a gente sabe que não é bem assim. Existem sistemas que regulam fome e saciedade. Então a gente tem um sistema homeostático que regula a fome, então manda a gente comer quando a gente precisa de fato. E depois a gente tem o sistema hedônico, que é o sistema da recompensa do prazer, que me leva a comer mesmo sem os sinais de fome. Então, numa refeição, eu tenho a saciedade, porque eu estava com fome, e eu também tenho a satisfação de ter comido aquilo exatamente que eu escolhi. Eu costumo dizer no consultório que talvez esse paciente até saiba, né, fazer alguma coisa para reduzir peso. O que ele não sabe é aprender a comer para manter o peso reduzido, para manter o peso que ele perdeu. É legal. E aproveitando essa sua fala, eu quero fazer um comentário, né, que muitas pessoas ainda acham que a obesidade é uma questão de estética, né, e que é falta de vergonha na cara, enfim, e você acabou de falar pra gente que não é bem assim, né, tem
briga entre o sistema homeostático e o sistema de recompensa, né? Então, por isso que a gente tem que tratar a obesidade com respeito, né? E assim como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, o tratamento é para o resto da vida, né? Vai envolver um nutricionista, endocrinologista, né? Sempre tem uma equipe aí por trás para fazer esse acompanhamento. Mas, bom, voltando para as receitas, Mari, me conta o que você trouxe hoje. Bom, gente, eu escolhi uma receita meio nessa tendência aí plant-based também, né? Não tem proteína de origem animal. Essa é uma receita que eu faço muito na minha casa, assim, pelo menos a cada 15 dias. Primeiro porque eu acho muito gostoso, né? Essa coisa meio que de um happy hour de vez em quando, né? Sentar de um jeito mais informal para fazer uma refeição batendo um papo. E é extremamente rápida, é uma receita papum. Grão de bico, tahine, me corrija se eu estiver falando errado, Mo, é tahine ou terrine? É tahine, né? O óleo de gergelim. Terrine é outra coisa. Terrine é outra coisa, é verdade, é uma outra receita que fazia muito na década de 80. E aí vai limão, né? Vai alho, que deixa a receita bem temperada, né? Bem gostosa. E aí esses palitinhos aí de legumes, que dá para deixar também, de repente já sabe que vai fazer essa receita à noite, de manhã, já prepara, deixa num tupperware fechadinho e tá pronta a refeição. É isso, né? Então tem uma proteína de um bom valor biológico, né? Que é esse grão de bico, e os legumes que vão dar aí um bom aporte de fibra, um bom aporte de vitaminas e de minerais, e é um happy hour bem gostoso aí para uma refeição diferente e muito rápida. É bem legal pensando nessa questão da de happy hour, às vezes até para um sábado à noite, né? Eu faço muito de sexta-feira à noite, assim, porque aí é um jeito diferente, né? De comer com mais tranquilidade, né? Batendo um papo e tal. Então eu acho que é uma receita muito legal, não tem um contexto aí, né, de diversão, que eu acho que é legal, né, a gente trazer também pro dia a dia. E a apresentação, né, que é tudo, a gente também come com os olhos. Né, colorido, então é legal. E é muito rápido mesmo de fazer, porque às vezes a gente pensa, vou cozinhar o grão de bico, eu tenho que deixar de molho por 6 horas e tal. Posso fazer esse pré-preparo? Posso, mas já existe uma alternativa no mercado da gente comprar esse grão de bico cozido, né? Tem aquela versão embalada a vácuo, que é muito prática. E tem versão enlatada também, que só tem água e sal. Então também é uma alternativa. E tem até versão com menos sal já. Tem versão com menos sal, é verdade. Eu nem usei sal até na receita. Não precisou. Então, aí depois vocês me contam. Vocês acham que ficou bom? E Mari, os pacientes, né? Não só os pacientes, muitas pessoas acham que nutricionista só prescreve uma dieta. Explica pra gente o que mais a gente pode ajudar. Pois é, eu acho que antes da gente pensar na prescrição da dieta, a gente tem que entender muito bem como é a rotina desse paciente, né, Rê? Assim, o que ele come, com quem ele come, o que ele gosta de comer, o que ele não gosta, qual que é a rotina, porque tudo começa com um bom planejamento, né? Se a gente tem uma organização, eu acho que esse é muito o papel do nutricionista, porque até pegando o gancho ali, né, dessa conversa com a Paty, as pessoas muitas vezes chegam, olha, eu já sei, né, eu preciso ajustar a minha alimentação nesses termos, porque eu acho que aqui eu exagero, aqui, né, não tá muito legal. E às vezes, nessa conversa, na consulta, a gente consegue entender muito bem como é que a gente pode começar esse planejamento, começar essa organização, como é que vai ser a lista de compras, o que você vai ter na tua geladeira, como é que você vai planejar a tua semana. Isso dá ferramentas, né, para que a gente consiga organizar essa nova rotina alimentar de uma forma que a gente consiga inserir isso, né, incorporar no nosso dia a dia, com a tentativa de manter esse peso perdido a longo prazo, porque é a grande dificuldade, né? É fundamental. Eu queria fazer um comentário que estão falando dieta e a palavra dieta, né? Então, dieta, quando a gente fala em dieta, a gente lembra aquela história de restrição, de privação, e não é bem, né? Se você for pegar o pé da letra, tradução da palavra dieta, ela quer dizer estilo de vida. Né? E se a gente pega o nosso paciente que é portador de obesidade, tem que explicar para ele que o que ele tem que ter só é um equilíbrio. Sim, ele vai sim ter que reduzir calorias para poder ter a redução de peso. Mas o mais importante é que ele consiga fazer isso tendo prazer, comendo coisas que ele gosta, que fazem parte de toda a história cultural, de vida dele. Então ele tem que aprender e não se privar, né? Porque comer tem que ser bom.
Sempre. Mesmo quando a pessoa está fazendo redução de peso. É isso. E às vezes acontece dos pacientes chegarem no consultório, principalmente criança que verbaliza tudo, né? Ah, é a nutricionista, né? Essa pessoa que vai falar que eu não posso comer e tal. E a nossa ideia, e a ideia também, né, desse nosso projeto é justamente o contrário, né? Vamos pensar quais são as possibilidades, como é que a gente pode deixar esse seu dia a dia gostoso, né? Assim, com uma refeição que tem a ver com você, com o que você gosta, e ao mesmo tempo a gente consiga atingir o objetivo. Então, eu acho que esse é o nosso papel, né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. É retirar aquela frase, né? Olha, antes de vir aqui eu já me despedi, já fui na churrascaria, já fui não sei aonde, já comi pizza, né? Agora eu tô pronto. Você sabe que eu sempre falo com meus pacientes? Eu chego e falo, olha, são 3 coisas básicas. A primeira é o ar. Ninguém vive sem respirar. A segunda é a água. Não dá para viver sem beber líquido, sem tomar água. E a terceira é comer, gente. Todo mundo precisa comer. Então que seja prazeroso, mesmo que tenha que ser uma quantidade pequena. Todos os dias, em todas as refeições. Acabou. E Mo, então, o que você trouxe pra gente hoje? Então, eu parti pro tradicional, né? Que é o frango grelhado com uma salada. E eu quis colocar os grãos, eu coloquei um vinagrete de grão de bico, né? Como nós estamos em janeiro, é verão, eu acho que uma refeição fria é sempre mais refrescante, né? E ela é bem prática. No caso desse grão de bico, como eu já fiz assim, voltando de um dia de trabalho, fiz ontem à noite, né? A gente mostrou nos nossos videozinhos, tinha que ser uma coisa mais rápida. O grão de bico é o grão de bico em lata, fiz um vinagrete, grelhei o franguinho, lavei o alface. Tá, então assim, essa porção é uma refeição super equilibrada, os pacientes me perguntam se podem comer carboidrato à noite. Podem, o exemplo é esse prato, só tem que ser equilibrada. A quantidade e a qualidade tá muito bom. Sim, como a Mari falou, o grão de bico também tem, né, uma boa quantidade de proteínas para enriquecer aí o... Sim. complementar o frango. E uma coisa importante, ele requer mastigação, né? A gente sabe que a gente precisa de um tempo de mastigação para ter a mensagem de saciedade, para a gente comer a quantidade realmente suficiente na refeição, né? Então a gente tem fibra, tem proteína que também prolonga o tempo de saciedade e muitas cores e muitos nutrientes. Sabor, né? É. E o sabor, lógico. Porque o vinagrete traz, né, aquele azedinho, né? E tem a textura do frango, acho que... Inclusive, a ideia do grão, para quem não gosta de grão de bico, pode ser uma ervilha, pode ser uma salada de milho, pode ser um feijão fradinho, a vinagrete que é uma delícia, um feijão branco, né? E assim, para quem não gosta de usar enlatado, né, não tem problema nenhum usar, mas para quem não gosta dá para preparar um dia uma quantidade grande, congelar, né? Sim. Então, tudo para praticidade. Sim, com certeza, é só se programar, né? Eu congelo muito o grão de bico e dá super certo. Porçãozinha individual, rapidinho descongela. E olha só, é um prato que tem um custo bem baixo. Então a ideia é que esse prato fosse para 2 pessoas, né? Tem quase 300 gramas de frango, tem uma lata inteira de grão de bico. Então sairia uma média de R$5 por pessoa por refeição. É um custo baixo e é bem saudável e saboroso. Muito bom. Né? Sim. E Mo, a pessoa fez a dieta, ela emagreceu. E aí, é só isso? Acabou? Não. Então, na verdade, quando o paciente vem, o que eu gosto de orientar é o que a gente vai utilizar, o nosso plano alimentar que vai ser utilizado para você emagrecer, é exatamente a mesma coisa que a gente vai fazer na manutenção. Sendo que na manutenção a gente vai ajustar mais quantidades, né? Então, é muito importante ele já emagrecer comendo tudo que ele gosta, né? Não são 2 fases diferentes. Uma fase é emendada na outra. Porque quando a gente chega na manutenção, a tendência, como a pessoa já está no peso, ela baixa a guarda. Isso não pode acontecer. Então, assim, normalmente a gente pede para se passar, continue vindo ao consultório de tempo em tempo. Se a pessoa não tem essa condição, fique se pesando. Pesar é uma forma de conseguir manter peso. Precisa todo dia? Não precisa todo dia. Eu falo, se pesa segunda, se pesa sexta. E outras coisas que interferem, né? Então, não tem, como a gente fala, a cobrança do nutricionista, né? Que querendo ou não, a pesagem no consultório ajuda. E a pessoa sabe que ela vai estar submetida ao estresse do dia a dia, né? Vou pegar o exemplo de uma mãe. Acorda, mal começa a tomar café, sai correndo, vai levar o filho, volta, vai para o trabalho, às vezes não tem tempo de almoçar. Então, ela tem que lembrar de estar se pesando, de não estar esquecendo de comer
coisas, alimentos gostosos, que ela saiba que são saudáveis ao mesmo tempo. E sempre prestando atenção no peso, para sempre. Quem cuida do peso, cuida para sempre. Tá? Então, a dieta e a manutenção andam juntas. A gente tem que já oferecer, a dieta não, vamos tirar essa palavra, oferecer um plano alimentar que esse paciente já comece do dia 0 e mantenha para sempre. Muito bom. Vale a pena lembrar também que ao perder peso, tecido adiposo, a gente tem um equilíbrio hormonal, a gente faz ajustes hormonais. Então, esse paciente, depois do peso perdido, talvez ele sinta um pouco mais de fome. Então, ele vai precisar manter o hábito alimentar, as escolhas alimentares que ele fez nesse período, né, ao longo da vida, porque ele vai ter uma adaptação hormonal que pode levá-lo a sentir mais fome. É comum, né? Não é falta de força, nem foco, nem fé. É a adaptação hormonal. A gente está, na verdade, programado para ganhar peso e não para perder, né? À medida que a gente começa a perder as nossas reservas, a gente tem todos esses sinais de alerta para o corpo manter, né, esse peso que está sendo perdido. Então, é absolutamente esperado, né? Até que depois de um processo de perda de peso, o apetite aumente um pouco, né? Então, essa vigilância com relação à atividade física e escolhas alimentares é sempre importante. Bom, então a gente falou bastante aqui, né, sobre hábitos saudáveis, que é importante, né, manter um hábito não tão sedentário. Mas, afinal, qual que é a melhor dieta, Paty? Não existe dieta ideal. Existe aquela dieta que o nosso paciente se adapta melhor. Eu costumo dizer que existe aquela dieta que o paciente consegue adquirir o alimento, consegue preparar e consegue sentir satisfação quando prepara e come. É essa a dieta ideal. Então, para cada paciente, a gente vai ter uma recomendação. Então, para ele, talvez, ao acordar, ele não tenha fome. A fome dele começa às 10. Então, o café da manhã dele vai ser às 10. Esse é o café da manhã, né? É o ideal para ele. Então, é bem individualizado. Ou seja, nada de radicalismos e a gente sempre cai naquela coisa do equilíbrio, certo? Bom, meninas, muito obrigada por todas essas receitas. Estão lindas. Devem estar maravilhosas, daqui a pouco a gente experimenta. E eu quero agradecer a você que está nos assistindo. Testem as nossas receitas, curtam, compartilhem nossos vídeos. E no próximo mês nós vamos falar sobre as lancheiras dos pequenos. Esperamos vocês!